Hora das notícias do Legislativo, porque a primeira parte da 25ª reunião ordinária foi marcada por homenagens ao Dia da Vitória e pela apresentação de um projeto de lei que propõe a criação da Semana da Força Expedicionária Brasileira no município. Por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, a primeira parte da 25ª reunião ordinária da Câmara de Campinas foi marcada por homenagens ao Dia da Vitória, celebrado em 8 de maio. Durante a discussão, foi apresentado o projeto de lei que institui a Semana da Força Expedicionária Brasileira em Campinas. Eu acho que a gente tem que lembrar qual foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E a participação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foi decisiva, né, para a reconquista, para a liberação da Itália, né, do jugo do chamado eixo nazi-fascista, né, Alemanha, Itália e Japão. E essa semana, ela tem por objetivo a gente relembrar isso e valorizar a memória daqueles que foram lá lutar por ideais que a gente acredita até hoje, né? De democracia, de liberdade, de soberania, de justiça, de igualdade. E a Associação dos Expedicionários Campineiros, ela tem a todo ano feito ações nessa semana que envolve o dia 8 de maio, que é o Dia da Vitória, né? Quando teve o final da Segunda Guerra Mundial, para lembrar e fazer memória mesmo aos expedicionários brasileiros e particularmente aos campineiros que integraram aquela força expedicionária. A Semana da FEB deverá ser realizada anualmente entre os dias 2 e 8 de maio. A proposta prevê a inclusão da semana no calendário oficial do município, com o objetivo de preservar a memória histórica e valorizar a participação brasileira na guerra. A FEB foi criada no governo Getúlio Vargas em 1943, depois de navios mercantes brasileiros terem sido afundados, né, pela marinha do eixo, alemã, Itália e tal. Então o governo reagiu a isso, criou a Força Expedicionária Brasileira, que se juntou aos aliados para enfrentar o nazifascismo na Itália. E foi impressionante assim, a participação, deixou um legado, tanto que os brasileiros em Montese, na região onde eles estiveram atuando, são reverenciados como heróis hoje. Eles são lembrados lá e tem uma gratidão enorme do povo italiano por aqueles pracinhas brasileiros. Que além da luta de enfrentar o inimigo, de conquistar e reconquistar cidades, eles mostraram um lado brasileiro de acolhida, de fraternidade, né, de solidariedade nunca visto. A reunião contou ainda com a presença de representantes de entidades ligadas à memória militar, como a Associação dos Expedicionários Campineiros e a Companhia de Viaturas Militares Antigas do Interior de São Paulo. É um legado, primeiro, de coragem e sacrifício. Eu sempre digo, o pracinha brasileiro, em grande parte, eram pessoas simples, que nunca tinham saído da cidade onde eles viviam, e, de repente, se viram atravessando o Oceano Atlântico para participar de uma guerra, de um conflito de proporções mundiais. E não fizeram feio, foram lá e enfrentaram, eu sempre falo, um inimigo preparado, um inimigo que desafiava qualquer exército que fosse enfrentar, mas o brasileiro não abaixou a cabeça e nós voltamos com o V da vitória. E quando a gente fala de coragem, sacrifício, democracia e igualdade, às vezes isso não nos toca, porque às vezes são conceitos intangíveis que na nossa vida do dia a dia a gente pode passar despercebido. Mas eu gostaria de deixar como legado, que é aquele legado que nos toca, particularmente quando a gente fala de humanidade e acolhimento. Eu acho que quando a gente fala de pracinhas na FEB, o que nos remete o legado do pracinha na FEB foi a forma como eles saíram do Brasil para cumprir uma missão para a qual eles foram convocados para defender os ideais de democracia e igualdade na Itália, mas que não perderam o caráter de humanos. A humanidade e a solidariedade sempre estiveram presentes nas inúmeras campanhas. Por mais que em Monte Castelo nós tenhamos perdido a maior parte do contingente na Europa, veio da tomada de Monte Castelo, os pracinhas não deixaram de ter humanidade e solidariedade. Também participou da primeira parte da sessão o vereador Luiz Iabico, acompanhando as homenagens e a apresentação do projeto.
Presidente, não poderia deixar de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de protocolizar o projeto de lei, criando a Semana da FEB. O senhor pode ficar tranquilo que a bancada republicana estará votando em peso. Eu, como vice-líder do governo, também vou falar com os vereadores para que votemos em peso esse projeto. Parabéns a todos. Requerimento do vereador Wagner Romão, protocolado aqui na Câmara de Campinas, pede explicações sobre a poda e a retirada de árvores na Praça do Coco, em Barão Geraldo. A iniciativa busca esclarecer se as intervenções seguiram critérios técnicos e a legislação ambiental. O requerimento é de autoria do vereador Wagner Romão. O parlamentar esteve no local e constatou intervenções que resultaram na supressão de árvores de grande porte, além de podas consideradas severas em outros exemplares. O que está acontecendo tem que ser mudado, nós temos que promover uma mudança nessa política. A empresa terceirizada, a MB Engenharia, que é responsável por fazer essas extrações, ela tem atuado de uma maneira absolutamente irregular. Com o que aconteceu na Praça do Coco, especialmente, foi não só a extração dessas duas árvores, uma delas ainda em processo, mas pelo menos 3 árvores ali do entorno, elas ficaram bastante danificadas e pode ser que venham ser extraídas também, a depender do laudo que vai ser expedido para isso, né? Além disso, vários equipamentos, bancos das praças, cercas do parquinho, equipamentos ali da praça também foram danificados porque foi um trabalho feito de uma forma bastante inadequada. Conhecida como o Coração Verde de Barão Geraldo, a Praça do Coco é um dos principais pontos de lazer e convivência do distrito. O espaço recebe eventos culturais, cinema a céu aberto e feira de artesanato. Além da supressão das árvores, o requerimento também chama a atenção para possíveis danos causados a equipamentos públicos da praça. A gente fez um requerimento de informações, tem vários temas, entre eles esses, né? Quem vai pagar por esse prejuízo, qual que é a natureza desse contrato da Prefeitura com a MB Engenharia, o que vai ser feito com os troncos, galhos que foram suprimidos, né? Porque isso também tem um alto valor no mercado. Então, é por aí que a gente vai fazer, que a gente apresentou esse requerimento de informações e, mais do que isso, apresentamos o projeto de lei complementar para mudar a forma como a extração dessas árvores tem sido feita na nossa cidade. Moradores do Jardim Santa Rosa relataram falta de profissionais no Centro de Saúde Santa Rosa. Por este motivo, o vereador Edson Ribeiro pede informações e providências à Prefeitura. O vereador Edson Ribeiro pede informações no requerimento sobre os atendimentos de profissionais no Centro de Saúde do bairro Jardim Santa Rosa. Eu tive várias pessoas no meu gabinete reclamando, ligando, reclamando que lá não tem o clínico geral. E se um posto de saúde, uma unidade de saúde, não tem um clínico geral, faltou tudo. Então, esse vereador está fazendo um requerimento de informação para mandar para o secretário de saúde, realmente para ver o que pode estar acontecendo, porque o bairro está numa escassez em termos, faltando médico no posto de saúde do Santa Rosa. O parlamentar destaca a importância da região. Inclusive a Chácara Cruzeiro do Sul, Santa Rosa, Sul América, Parque Valência 1, Parque Valência 2, ela atende inclusive as áreas rurais, atende tudo aquilo lá. Então, veja bem, esse vereador está fazendo um requerimento de informação para a gente saber o que está acontecendo e eu quero uma resposta em breve. Por que realmente está faltando o clínico geral. No documento, o Edson Ribeiro questiona qual a providência que será tomada para resolver o problema. É aquilo que eu falei para você, faltou o clínico geral, faltou tudo. Então é o que mais o pessoal precisa. A paralisação do Centro de Saúde São José por conta de um assalto é questionada aqui na Câmara de Campinas. A vereadora Mariana Conte cobra explicações da Prefeitura sobre o caso. As atividades na unidade foram interrompidas temporariamente após um assalto. Os atendimentos foram reorganizados em outros pontos da rede municipal.
Diante da situação, a vereadora Mariana Conte protocolou um requerimento solicitando informações à Prefeitura. Na verdade, a minha preocupação é com relação ao sucateamento que os centros de saúde estão vivendo. A gente sabe que você tem uma falta de profissionais da segurança, você tem uma precariedade da estrutura do prédio, você está tendo muitos casos, aconteceu essa situação do assalto, mas também estamos tendo muitos casos de violência contra os próprios profissionais, uma vez que a gente está vivendo uma precarização cada vez maior do sistema, dos postos de saúde, dos centros de saúde. Então essa precarização vai levando a essa situação de violência. Dentre os questionamentos, a parlamentar pede informações sobre a existência de um plano de segurança patrimonial específico para a unidade e, em caso positivo, solicita o envio do documento. Fiz o questionamento sobre as medidas de segurança, seja predial, seja do ponto de vista da vigilância patrimonial também. Então, eu acho que é muito importante a gente cuidar dos centros de saúde e tem me preocupado não só porque também o que a gente está vendo é que conforme vai sendo mais precarizado e depois da terceirização do almoxarifado da saúde, isso precarizou ainda mais, tem aumentado a falta de insumos básicos, isso aumenta a negativa dos profissionais com relação à população e a população fica indignada. Isso vai descredibilizando os centros de saúde. O atendimento presencial no Centro de Saúde São José já foi normalizado, mas a preocupação agora é com a estabilidade do serviço. Tem me preocupado não só porque também o que a gente está vendo é que conforme vai sendo mais precarizado e depois da terceirização do almoxarifado da saúde, isso precarizou ainda mais, tem aumentado a falta de insumos básicos, isso aumenta a negativa dos profissionais com relação à população e a população fica indignada. Isso vai descredibilizando os centros de saúde, né? Porque até então os centros de saúde gozavam de um respeito da população. E a gente tem visto que o centro de saúde tem cada vez mais sendo caído em descrédito, inclusive com violência contra os profissionais. Alunos do 5º ano da Escola Municipal Professor Benevenuto de Figueiredo Torres visitaram a Câmara Municipal de Campinas, conheceram as dependências aqui da casa, aprenderam as funções dos departamentos aqui no Legislativo. O Câmara Educa é o programa educativo conduzido pela Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial, com o apoio da Escola do Legislativo Elecamp. Estudantes do 5º ano da Escola Municipal Professor Benevenuto conheceram as dependências da Câmara, o estúdio da TV, Galeria dos Presidentes, Sala da Presidência. Passaram por atividades lúdicas, vídeos informativos, palestras. Um momento importante de aproximação com o Legislativo. Eu acho muito importante essa iniciativa como ponto de passar para as crianças a educação política, né? Passar o funcionamento da estrutura política, o funcionamento dos poderes. E você vê, essas crianças de hoje eram bem novas e muito participativas, o que anima a gente cada vez mais, porque era um grupo bem interessado e bastante atuante, e o que a gente quer que a sociedade seja, mais atuante, mais participativa, para valer melhor a democracia, para valer bem a democracia. Interesse das crianças que surgiu dentro da sala de aula. O assunto política, ele sempre passa conversando com as crianças. Então, desde a entrega do material, por exemplo, eu explico para eles de onde vem esse dinheiro, que é o dinheiro dos nossos impostos, né, que nada é de graça, que a escola é mantida com isso. Então, entendendo o funcionamento da política na vida prática deles, né, do uniforme, da carteira, de ter uma escola organizada, que isso tudo é fruto da política também. Então, o assunto político, ele perpassa, né, praticamente todo dia com as decisões, criação de regras que a gente faz ali na sala. Então é um trabalho constante. É uma coisa que eu busco estimular bastante, né? Primeiro, um ambiente seguro onde eles possam expor as dúvidas, curiosidades, né? E as coisas que eles acham antes de tudo, né? Mesmo que às vezes saiam coisas que não são tão corretas, mas eu queria esse espaço de que ali para eles construírem esse conhecimento, né? Através da pergunta e também de colocarem porque em tempos de fake news, né? É importante que eles tenham esse espaço para falar essas coisas também e para a gente conseguir ir limpando e construindo conhecimento junto com eles. A vereadora Paola Miguel conversou com os estudantes, respondeu perguntas e aprovou a iniciativa, que classificou como um excelente meio de transformação social coletivo.
quanto antes a população entender, né, que aqui é a casa do povo e principalmente que são eles que demandam para a gente, né, que trazem as ideias, as propostas e principalmente que a política ela pode ser sim um meio de transformação social coletivo, mas a gente vai ter para fazer aqui dentro dessa casa. A gente vai ter mais ideias, mais informações, a gente vai ter mais a população ao nosso lado, que isso é um fator super importante. Muitas vezes o nosso olhar, né, de quem está aqui dentro, ele é um olhar que não consegue enxergar, às vezes, um buraco de uma rua. A gente não consegue enxergar um problema que é localizado, né, em um bairro, muitas vezes um projeto que a gente acha que já está superado, né? Ele ainda não chegou em determinadas localidades. Então a gente consegue, né, a partir desse olhar de fora, né, a gente consegue perceber que ainda há muito a fazer pela cidade. Então nada melhor que ouvir dos próprios alunos o que eles acharam e aprenderam. Foi bem legal eu perguntar. Eu nunca tinha visto nunca perguntei algo para um vereador, assim, a primeira vez. Eu não sabia que era aqui, né, que eu sempre quando eu ia assistir alguma coisa, ou minha mãe, eu via aqui, né? Só que eu não imaginava que eu ia vir aqui. E eu tô achando muito legal. Eu achei bem legal e eu não sabia que eles faziam... eu não sabia que eles tinham a escrita lá que falava sobre uma mulher lá. E eu achei bem legal. Eu queria pesquisar como que os vereadores, tipo assim, o que cada um faz, qual que é a função de cada um.